Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, no princípio era o Verbo, eternidade do Verbo. E o Verbo estava com Deus. Glória do Verbo. Isto porque o Verbo era Deus. Sabe o que é isso? Deidade do Verbo. É assim que João inicia no Evangelho das Alturas. Capítulo de número 1, ele vai dando as relações deste Verbo, deste Jesus. A relação da luz com as trevas. A relação do Verbo, a saber, Jesus, com os homens. E a pergunta que deve ficar é: e qual a relação que nós temos conosco? Porém, passando todo o Evangelho de João, tudo aponta para a cruz. É a palavra usada por João, né? Sinais. Você sabe que o propósito da sinaleira é o mesmo, sempre. Sinalizar para algo além de si. Chegamos no último capítulo, no momento da crucificação. Herodes e os judeus entregam a Pilatos. Há um propósito maquiavélico, demoníaco, satânico, e por que não dizer de mau caratismo. Porém, o que esses não sabem é que Pilatos vai cumprir o propósito eternal divino da redenção, mas havia também via de Pilatos, e aqui não é o propósito da fala, eu tenho um outro vídeo falando sobre isso, em que eu digo que Pilatos sujou as mãos quando as lavou. Mas a questão é o seguinte: Pilatos, Pôncio Pilatos, lembra disso? Governador de Roma, ou um governador romano. Havia 3 flagelos. O primeiro deles era a sentença fustigativa, aonde o indivíduo por pequenos deleitos, era espancado, surrado, porém nem mesmo beirava a morte. Não era o propósito inicial. Era uma espécie de um puxão de orelha, bem puxado. Uma boa lição, fustigativo. Havia uma segunda palavra chamada flagelativo. E quando era o flagelativo, cujo radical é flagelo, o indivíduo passava por um suplício humilhante, flagelado, por vezes colocado no estábulo da onde era ali surrado, ou recebia uma quarentena de açoites menos um. Alguns indivíduos ali mesmo morriam. Chicotes trançados, pedaços de pedras cortantes, pedaços de ossos de animais, atrelado ao couro, surrado sobre os lombos. Não sabe se a dor era maior quando entrava o chicote ou quando saía, porque quando entrava causava o corte, mas quando saía trazia consigo parte da carne. O indivíduo realmente ficava desfigurado e dilacerado. Mas existe um terceiro, e esse não é dado como fustigativo, era quando esse era de pequenos deleites, nem flagelativo, quando esse já era um indivíduo reincidente. Aí eu pergunto, por que Jesus foi açoitado? Que crime ele havia cometido? Nem agora e nem antigamente. Qual o histórico de criminalidade? Isso prova a densidade das trevas. O texto de João e outros evangelistas também narram o propósito de Pilatos, que era a fim de convencê-los. Na verdade, Pilatos queria dizer aos judeus, escribas, enfim, aqueles que ali estavam, parte dos fariseus, enfim, sumo sacerdote, toda aquela tramóia de religiosidade, Pilatos queria convencer-lhes de que esse Jesus não era quem eles diziam ser. E que se de fato ele o fosse como eles apresentaram, então Pilatos deram uma sentença maior do que mormente dava-se para tal crime. Até porque Jesus não era um reincidente. Então não tem o porquê. Jesus de fato é o Cordeiro Imaculado que foi de uma maneira injusta, sofrivelmente, ferido. E nós fomos sarados por essas feridas. Descontente esses gritaram: estocou, estocou. Isso é, crucificam, crucificam. Pilatos, no afã de aplacar a ira, pergunta-lhe olha, o que vocês preferem? Jesus ou Cristo? Ou, segundo alguns comentaristas, o primeiro nome de Barrabás também chamava-se Jesus. Ou Jesus Barrabás. Então, olha o currículo, olha o histórico. Mais uma vez, a humanidade caída preferiu Jesus, o Barrabás,
o maldito, o bandido, do que Jesus o Cristo. Mas a questão é, eles estavam sangue sedentos, insaciáveis, mais do que fustigado, mais do que flagelado. Agora eles receberam, a oportunidade, e por que não dizer uma certa ameaça. Pilatos lava as mãos, como quem diz, vocês sabem que vocês estão fazendo besteira e não vai cair sobre mim. Eles disseram, caia sobre nós e pior, nossos filhos. Leia a história, guerra sobre guerra, quantas guerras, inclusive atualmente estão. Mas termino dizendo, existia a terceira e última forma de execução, chamada verbanatio. Por isso eu iniciei dizendo, no princípio era o verbo. Verbanatio. E este método era até a morte. E por propósito final, não apenas que o indivíduo morresse, mas que o indivíduo ao morrer tivesse arrependido-se de um dia haver nascido. Então o propósito do verbanatio era causar dor, muita dor. Uma dor onde o indivíduo realmente pensava ali, era chamado de punição exemplar. O indivíduo era punido exemplarmente, a fim de que os outros, ao ver tamanha punição, isentassem-se de qualquer rebelião ou coisa do tipo. Então, com toda essa tramólia, com toda essa história que eu tentei resumir aqui, olha o quanto é interessante. Verbanatio. No princípio era o verbo. Verbanatio. Radical. A maldade dos homens, a astúcia de Satanás, todo esse cenário estava apenas contribuído para que o verbo de Deus não fosse apenas um verbo teórico, mas verbanatio, sofresse na prática. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. A Bíblia tem tanta coisa a nos ensinar, que possamos aprender com elas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Saiba disso, nenhum dos teus propósitos, Jó 42, podem se frustrar. Por isso Jesus disse, ninguém tira a minha vida, mas sou eu que a dou, para depois tê-la outra vez. A oração sacerdotal de João capítulo 17. Que Deus nos ajude a aprofundar-nos nas profundezas das sagradas letras e saber se houve permissão, há um propósito. Deus o Senhor sempre esteve e sempre estará. Sempre esteve e sempre estará no controle e no domínio de tudo. O máximo que o homem consegue, o máximo, é contribuir, ainda que não queira. Assim como os irmãos de José contribuíram, ainda que não quiseram. Então que Deus nos ajude em Cristo Jesus para a glória de seu nome. Não esqueça, verbanatio.